Eu sou a Mariana Costa e tenho 32 anos, e durante anos a minha casa nunca foi realmente minha. Era o lugar onde a minha meia-irmã me tratava como mão de obra gratuita. Eles diziam que era apenas ajudar a família, mas na prática era limpar, cozinhar e correr atrás de tudo o que a minha meia-irmã Isabela não queria fazer. Mesmo quando eu tentava reclamar, a minha mãe fingia não ouvir, como se eu fosse invisível dentro da minha própria vida. If you've ever been taken for granted, subscribe and comment. I feel this. Na cozinha eu era sempre a última opção, mas a primeira a ser chamada quando algo precisava ser feito. Eu lembro de observar a Isabela ignorar tudo enquanto eu fazia comida. Limpava e cuidava da casa como se fosse meu trabalho. Ninguém nunca perguntava se eu estava cansada ou se eu precisava de algo, além de mais tarefas. E mesmo quando eu tentava dizer que não era justo, eles respondiam com silêncio ou com aquela frase que sempre me fazia calar. Isso é coisa de família. Eu aprendi cedo que na minha casa amor vinha sempre depois da conveniência. E foi assim que eu comecei a perceber que eu não era uma filha. Naquela casa eu era apenas a solução para problemas que não eram meus. E essa percepção foi o primeiro passo para tudo o que mudaria a minha vida depois. Antes mesmo de eu entender isso completamente, eu já estava sendo treinada para desaparecer, dentro da vida de outra pessoa. Eu só não sabia ainda que um dia eu iria quebrar esse ciclo e sair sem deixar rastros. Isso mudaria tudo para sempre na minha história. Aos 31 anos, a minha vida não era realmente uma vida minha. Era uma agenda organizada para servir toda a minha família. Eu trabalhava como gestora de projetos durante o dia, mas à noite eu voltava para o meu segundo emprego não pago na casa da minha mãe. A Isabela já tinha 2 filhos, e de alguma forma isso automaticamente me tornou a babysitter oficial sem ninguém nunca me perguntar se eu queria. Os meus dias eram sempre iguais. Acordar cedo, ir trabalhar e depois responder mensagens antes mesmo de respirar. Podes buscar as crianças? Podes ficar com eles hoje? Podes passar aqui rapidinho? E eu dizia sim quase sempre sem pensar, porque dizer não parecia mais difícil do que simplesmente desaparecer um pouco de mim mesma. If you relate to always being the one who says yes, subscribe and comment, I'm tired. O meu calendário no telemóvel era assustador. Azul para a minha mãe, verde para os filhos da Isabela, amarelo para babysitting ao fim de semana. Não havia cor para mim. Não havia espaço para mim. Só existia a vida dos outros, cuidadosamente organizada pela minha energia e pelo meu cansaço. Lembro-me de um domingo à noite em que abri o calendário e percebi que nos últimos 3 meses não havia uma única entrada com o meu nome, nem um jantar meu, nem um plano meu, nem um momento que fosse só para mim. Eu cancelei encontros com amigos tantas vezes que já nem recebia convites. Até a minha amiga Denise deixou de insistir, e isso doeu mais do que eu queria admitir. O pior não era o trabalho físico, era a forma como todos assumiam que eu estava sempre disponível, como se o meu tempo não tivesse valor próprio. A Isabela não pedia ajuda, ela apenas informava. A minha mãe não agradecia, ela apenas esperava. E eu aceitei tudo isso durante anos, acreditando que isso era normal dentro de uma família. Mas por dentro, algo estava lentamente a quebrar. Não de forma explosiva, mas como uma rachadura silenciosa que vai crescendo até o dia em que tudo desaba. Tudo começou a mudar no dia em que eu percebi que eu não era parte da família. Eu era apenas uma ferramenta conveniente para manter a vida deles funcionando. Foi numa terça-feira à noite, depois de mais um dia longo de trabalho, e mais uma mensagem da Isabela pedindo ajuda de última hora. Desta vez, eu não fui imediatamente. Eu fiquei parada a olhar para o telemóvel, como se ele tivesse acabado de me mostrar a verdade pela primeira vez. If you've ever felt used by your own family, subscribe and comment, enough is enough. Foi nesse silêncio que eu comecei a ver padrões que antes eu ignorava. Eu não era chamada para decisões, apenas para soluções. Eu não era convidada para momentos, apenas para tarefas. E sempre que eu tentava me afastar, alguém me fazia sentir culpada por isso. Naquela mesma semana, algo aconteceu que quebrou completamente a minha forma de ver tudo. A Isabela deixou o filho dela comigo novamente, mas desta vez ela esqueceu o telemóvel em casa. Quando fui devolver, vi uma conversa aberta no ecrã com uma amiga dela, e o que eu li mudou tudo.
Ela estava a falar sobre mim como se eu fosse parte do plano dela desde o início. Dizia que era ótimo ter alguém tão disponível na família. E que eu nunca dizia não. Então facilitava tudo. Mas o pior não era isso. O pior era outra mensagem onde ela admitia que nunca precisaria de contratar babysitters ou ajuda porque eu já fazia tudo de graça. Eu fiquei parada ali a olhar para o telemóvel, com as mãos a tremer, sentindo algo quebrar dentro de mim. Não era só exploração. Era consciência total de que ela sabia exatamente o que estava a fazer. E mesmo assim continuava. Naquela noite eu não dormi. Eu fiquei a olhar para o teto a pensar em cada sim que eu disse sem querer, em cada limite que eu deixei passar, em cada momento em que eu me escolhi por último. E pela primeira vez em anos eu não senti culpa. Eu senti clareza. Uma clareza fria e perigosa. Porque agora eu não estava apenas cansada. Agora eu estava acordada. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação diferente. Não era raiva explosiva, era silêncio. Um tipo de silêncio perigoso que acontece quando você finalmente para de se enganar. Eu ainda estava na casa deles naquele dia. Ainda fazia parte da rotina deles. Mas algo dentro de mim já tinha saído dali. Eu comecei a observar tudo com outros olhos. Cada pedido da Isabela parecia agora uma confirmação do que eu tinha lido. Cada podes ficar com as crianças soava como uma lembrança de que eu nunca tinha sido realmente considerada. E o mais assustador era perceber o quanto isso tinha sido normalizado durante anos. Naquela noite, eu tomei uma decisão que ninguém viu chegar. Eu não discuti, não confrontei, não expliquei nada. Eu simplesmente comecei a recolher provas. Mensagens, prints, conversas antigas. Tudo o que mostrava claramente como eu era tratada como mão de obra gratuita. If you've ever been the silent one who finally snaps, subscribe and comment, I'm done. Durante semanas, eu organizei tudo com calma. Eu não estava a agir por impulso, eu estava a construir algo. E quanto mais eu juntava provas, mais eu via que aquilo não era apenas sobre mim. Era um padrão que todos fingiam não ver. E então eu encontrei o detalhe que mudou tudo de novo. Uma conversa escondida entre a minha mãe e a Isabela, onde falavam sobre dinheiro, sobre despesas, e sobre como era conveniente que eu estivesse sempre disponível, porque isso evitava custos extras para a família. Foi nesse momento que eu soube exatamente o que ia fazer. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu ia simplesmente mostrar a verdade. Preparei uma caixa. Simples, discreta, sem nada dramático por fora. Mas dentro dela estava tudo o que eles tinham tentado ignorar durante anos. E quando eu finalmente enviei essa caixa para a casa deles, eu sabia que nada voltaria a ser como antes.